um abraço a todos. E eu quero dizer o seguinte, que eu vou comentar o julgamento de quarta-feira e de quinta-feira, alguns aspectos interessantes e rapidamente, mas antes de mais nada, como essa live ela é ouvida e vista por advogados recém-formados, advogados ainda iniciantes também, como todas as lives, eu quero dar um conselho. Alô, colegas, um conselho para todos os colegas. Muito bem, não para vocês. Eu digo para o colega que está iniciando, vai fazer uma sustentação oral, etc. Um conselho bem rapidinho, que é o seguinte, vejam bem, eu conheci pessoalmente o doutor Evandro Lins e Silva, que foi um dos maiores advogados criminais do Brasil, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele nasceu em 1912, eu tive 2 causas que eu me relacionei com ele há muitos anos atrás, e ele me explicou, há muitos anos atrás, que ao final de uma sustentação oral, e nós vamos falar da sustentação oral em habeas corpus, nesse caso também do Marco Aurélio, que não pode o advogado no final, é proibido. O advogado não pode falar obrigado. Colegas jovens, não vocês, os colegas que estão assistindo, não pode o advogado, ao final da sustentação oral, é proibido o advogado falar obrigado, obrigado. Não existe isso. Inclusive, há um livro que o doutor Evandro lia e apreciava, do Sobral Pinto, chamado Os IPMs e o Supremo Tribunal Federal, aonde um outro grande advogado, Sobral Pinto, nascido em 1893, no livro, o Sobral Pinto já falava: o advogado não pode falar obrigado. O advogado que falar obrigado ao final de uma defesa oral, ao final de um júri, vai para o inferno. Não vai para o purgatório. É inferno direto. Porque, segundo o Evandro, segundo o Sobral Pinto, inclusive tem um filme do Sobral Pinto no YouTube, O Advogado que Não Tinha Preço. Os colegas mais jovens devem assistir. Ao final da sustentação oral, o advogado jamais pode falar obrigado. Os desembargadores e ministros não gostam, porque justiça não se agradece. Justiça não tem obrigado, justiça não tem obrigado, muito obrigado. Que isso, é mané? É advogado mané? Então é o seguinte, justiça, segundo Sobral Pinto e Evandro, justiça se postula, se exige, se requer, se pleiteia, se postula justiça. Não pode falar obrigado. Obrigado, não tem nada de obrigado. Eu, inclusive, vi uma sustentação oral, viu, Valdiner, de um advogado de Campinas, há uns 10 anos atrás. A sessão terminava 12:30 e ele terminou na hora do almoço, dizendo: então, nobres desembargadores, muito obrigado. Eu postulo a absolvição do apelante, muito obrigado. E bom almoço para vossas excelências. E boa sobremesa para vossas excelências. E muito obrigado. Não tem nada de obrigado. A palavra obrigado é linda, essa palavra. Mas ela não está ligada à sustentação oral, ou no júri e tal, ou na defesa oral. Não falem obrigado. Isso está escrito num livro do Sobral Pinto, Os IPMs e o Supremo Tribunal Federal.
Então, encerrando esse meu introito, o advogado que falar obrigado, então, postula-se assim a concessão do habeas corpus e muito obrigado. É advogado Mané. É Mané. Muito bem. Voltando ao caso do tema de hoje, começando o tema de hoje, eu quero dizer duas coisas bem rapidinhas. Primeira coisa, a distribuição. A distribuição foi errada. Muitos perguntam para mim, não pode, o advogado não pode impetrar um habeas corpus, caiu com a Rosa Weber, desistiu, caiu, não pode, não pode. Houve alguma coisa estranha no Supremo Tribunal Federal,